Segundo os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, ver a Terra do espaço é uma experiência inesquecível, não só pelo fato de termos a noção real da grandiosidade do planeta, mas sobre também como percebemos como somos pequenos perante o universo. De qualquer forma, é lá em cima que fenômenos podem ser vistos de ângulos únicos, muitas vezes alguns dos eventos que sequer conseguimos ver aqui da superfície. Em um registro simplesmente inédito, uma câmera na Estação Espacial Internacional simplesmente flagrou um jato azul nascendo numa nuvem e indo em direção ao espaço. No vídeo de hoje vamos entender o que foi esse fenômeno tão inusitado. Já exploramos algumas vezes aqui no canal as perspectivas fascinantes que os astronautas têm ao orbitar a Terra, a cerca de 400 km de altitude. Essa é a altura média da Estação Espacial Internacional, o gigantesco laboratório orbital que contorna o nosso planeta 16 vezes por dia, viajando a cerca de 27.000 km/h. Lá em cima, os astronautas conseguem observar como materiais, líquidos e equipamentos se comportam em microgravidade, abrindo caminho para o desenvolvimento de tecnologias essenciais para missões futuras. E o mais incrível, em horários favoráveis, pouco depois do pôr do sol, a estação pode ser vista a olho nu cruzando o céu como um ponto brilhante e veloz. Pois é realmente impressionante o fato de que temos um verdadeiro laboratório na órbita da Terra, principalmente viajando tão rápido em um equilíbrio de forças invisíveis. E nesses anos todos de operação, a estação já recebeu muitos astronautas, marcando registros memoráveis. Um deles aconteceu em 2015, quando um astronauta simplesmente conseguiu registrar um jato azul na atmosfera terrestre. O astronauta Andreas Mogensen simplesmente registrou enquanto sobrevoava a Índia uma tempestade extremamente ativa, emitindo um evento conhecido como Gigantic Jet, ou somente jato gigante. Esse tipo de relâmpago é tão diferente do comum que parece algo de outro planeta. Em vez de atingir o solo, ele se projeta do topo da nuvem para camadas muito altas da atmosfera. Em câmera lenta, o espetáculo fica ainda mais impressionante, e apesar de ser extremamente difícil de se observar, ele já foi registrado até mesmo a partir do solo em algumas ocasiões. O Gigantic Jet faz parte de uma família de fenômenos conhecidas como TLEs, sigla para Transient Luminous Events, ou eventos luminosos transientes. Eles acontecem nas regiões mais altas da atmosfera, em altitudes que podem ultrapassar 90 km, e costumam ser difíceis de capturar porque surgem em frações de segundo, quase sempre associados a tempestades, cujas nuvens atrapalham totalmente a observação. Ainda assim, alguns registros extraordinários aconteceram aqui no Brasil, e um dos mais épicos foi feito em 2017 na Paraíba. Uma câmera em Campina Grande registrou o instante exato em que o jato gigante surgiu de uma tempestade acima da cidade de Taperoá, revelando que por mais que você observe o céu com frequência, ainda existem fenômenos que dependem de condições muito específicas e de estar no lugar certo, na hora certa. Pois é, enquanto a maioria de nós está acostumado apenas a observar raios, relâmpagos, arco-íris, meteoros e tudo mais, existe essa classe de fenômenos que está um pouco oculta do público geral. A família de TLEs é realmente imensa. Temos os jatos gigantes, os sprites, trolls, halos e muito mais. Nomes esses que parecem ter sido tirados da mitologia, mas que envolvem muita física e ciência de verdade. Mas agora um novo registro foi feito na Estação Espacial Internacional. Como podemos ver, um jato gigante azul, um fenômeno raríssimo, e claro, com uma física incrível por trás. Ao invés do raio cair em direção ao solo, como estamos acostumados a ver, aqui acontece o contrário. A descarga elétrica sobe, escapando do topo da tempestade como se a nuvem estivesse abrindo um caminho luminoso em direção ao espaço. O nascimento desse jato acontece na região superior da nuvem, ainda dentro da troposfera, a camada em que vivemos.
Ali, a tempestade está tão energizada que cria uma diferença brutal de cargas elétricas. A parte mais alta da nuvem pode ficar positivamente carregada, enquanto o ar logo acima, em maiores altitudes, tende a ter outra distribuição elétrica. Quando esse desequilíbrio atinge um limite crítico, ocorre uma descarga vertical violentíssima, e aí surge o jato que estamos vendo. E é aqui que entra a primeira pergunta importante. Por que ele começa tão azul? A cor está diretamente ligada ao gás que está sendo superaquecido. Quando a descarga atravessa o ar em altitudes mais baixas e intermediárias, ela colide com moléculas e átomos, principalmente de nitrogênio, que é o componente dominante da nossa atmosfera. Ao ser excitado por elétrons em alta energia, o nitrogênio emite luz em comprimentos de onda que puxam para o azul-violeta, criando esse raio azul tão característico. Agora vem um detalhe mais impressionante. Em alguns eventos raros, esse jato não para onde normalmente pararia. Um jato azul comum costuma morrer nos limites da estratosfera, por volta de 30 a 50 km de altitude. Mas um jato azul gigante é outro patamar. Ele continua avançando até alcançar a mesosfera, chegando a algo em torno de 70 a 90 km. Ou seja, ele literalmente invade regiões próximas onde acontecem os sprites. E isso nos leva ao motivo das ramificações avermelhadas. À medida que o plasma sobe, ele entra em um ambiente muito diferente. O ar fica mais rarefeito, muda o comportamento das descargas, muda a forma do campo elétrico e tudo mais. Além de também mudar os gases em questão. Nessas altitudes maiores, a descarga começa a produzir estruturas semelhantes às dos sprites, com emissões que tendem ao vermelho, também associadas ao nitrogênio, mas em outras transições e condições de pressão e excitação. Então, o que a gente vê nesse novo registro é quase como uma assinatura das camadas atmosféricas. Azul na base, onde a descarga está saindo do topo da nuvem e atravessando altitudes mais densas, e vermelho no topo, onde o fenômeno entra em outro meio gasoso da nossa atmosfera. É como se o raio estivesse mudando de cor porque ele está literalmente mudando de ambiente, cruzando fronteiras invisíveis da atmosfera. E o mais incrível, tudo isso dura milissegundos. É rápido demais para o olho humano perceber com clareza, e é por isso que esses eventos passaram muitas décadas sendo tratados como exagero, lenda ou alucinação. Só com câmeras visíveis, gravações de alta qualidade e principalmente o olhar privilegiado do espaço acima das nuvens é que a ciência conseguiu capturar e confirmar a existência desses fenômenos. No fim das contas, os jatos azuis gigantes mostram como tempestades não são apenas chuva e relâmpago, elas podem funcionar como verdadeiras máquinas elétricas. A verdade é que o mecanismo por trás desses fenômenos ainda não é totalmente compreendido, mas são registros como esses, feitos na Estação Espacial Internacional, que vamos entendendo pouco a pouco como eles funcionam. De qualquer forma, incrível demais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!